Salve, salve, meu povo! Falo com vocês na alegria do reencontro de cada semana. Estamos aqui no Evangelho para Além dos Templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Assine os nossos canais, não é nem nosso, agora são os nossos canais. Comentem, compartilhem de onde você estiver vendo esse vídeo. Manda para aquele familiar, para aquele amigo, para aquele parente, para que possa seguir e acompanhar cada reflexão que a gente postar aqui a partir de uma dessa rede de canais que a gente está transmitindo essa roda de conversa. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu irmão Gilvander Moreira. Seja muito bem-vindo, Frei Gilvander. Olá, Darlan. Alegria revê-lo, alegria em prosear, refletir aqui com a nossa comunidade simpática e acolhedora. Com certeza, cada dia mais pessoas, alcançando mais pessoas, né? Pra gente é uma grande alegria poder levar fazer essa grande ciranda, essa grande roda de conversa com o Evangelho para além dos templos. E nesse 29º domingo comum, a gente reza, reflete aí, traz para a roda de conversa o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Essa é mais uma parábola, né, do Evangelho de Lucas, que faz meio que alia o orar sem desistir com a luta por justiça. Frei Gilvander, de que é que trata esse Evangelho? Faça pra gente, por favor, um panorama inicial, um panorama geral desse Evangelho que a gente vai refletir esse final de semana. Exato, Darlan. Então essa parábola, mais uma das parábolas do Evangelho de Lucas, né? Exclusiva do Evangelho de Lucas. Essa parábola não está nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Está exclusivamente no Evangelho de Lucas. E ela é direcionada aos discípulos e discípulas, lembrando que do capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 19, versículo 27, 10 capítulos, Jesus está subindo para Jerusalém, junto com seu movimento popular religioso, e ele está caprichando, priorizando a formação dos discípulos e das discípulas. Então é importante a gente prestar atenção que essa parábola é destinada prioritariamente aos discípulos e discípulas, quer dizer, aqueles mais próximos que estão aderindo ao segmento de Jesus. Segundo Darlan, o Evangelho de Lucas tem várias características que assim interagem, né? Uma é semeado durante o Evangelho, assim, Lucas faz questão de mostrar Jesus quase o tempo todo em oração. Principalmente os momentos mais decisivos está em oração. Então, quando escolhe os discípulos, está em oração. Jesus sobe a montanha para orar, né? Jesus ora, pergunta, como é no capítulo 11, Jesus, como é que nós devemos orar? Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Então, a oração é um ponto forte. Outro ponto muito forte do Evangelho de Lucas é a opção pelos pobres, né? Feliz vocês pobres, ai de vocês ricos. E aqui, nessa parábola, se encontram essas duas características. Jesus resolve dar uma chacoalhada nos discípulos e nas discípulas e dizer que a oração não pode estar desvinculada da busca da luta pela justiça. Até porque, um pouquinho mais na frente, no capítulo 20, vai dizer que os doutores da lei estão roubando, furtando as viúvas e nas praças fazem longas orações para disfarçar. E aqui mostra um juiz injusto, cruel, na cidade e que não teme a Deus e nem tem sensibilidade humana. Se ele temesse a Deus, ele deveria julgar
atendendo aos apelos da viúva. Aliás, para compreender essa parábola, a gente precisa recordar que em inúmeras passagens do Primeiro Testamento e também do Novo Testamento bíblico, as viúvas e os órfãos são os prediletos de Deus, os escolhidos de Deus. Aqueles não toquem neles não, porque senão eu entro em ação já. E escolhido aqui, os escolhidos por Deus, Darlan, não é uma nação, uma etnia, povo A, B ou C, mas são todas as pessoas injustiçadas de todo e qualquer povo, né, de todos os recantos do mundo. E aqui a parábola então mostra que mesmo juiz, sendo juiz, né, sendo pago com dinheiro público para administrar juízo, ele está sendo injusto, mas a viúva é persistente, ela acampa na porta do tribunal e, destemida, não sai de lá enquanto o juiz não lhe confere justiça, lhe atende o seu pedido diante de quem estava injustiçando-a. E aí conclui essa parábola, Darlan, Jesus dizendo assim, olha, se um juiz injusto faz isso, Deus, que é um mistério de infinito amor, jamais vai deixar de acolher, né, os clamores de quem está pisado e que acredita nele, né? Lembrar também que no Evangelho de Lucas, nas primeiras comunidades, muitos estão achando que, olha, tá demorando a acontecer o reino divino, a parousia, e muitas pessoas estavam cansadas, já desistindo. Até uma parábola para motivar que, ó, mantenha a firmeza, não arrede o pé, mas tem que ser oração, sempre, sem desistir, mas coladinha, carne e unha, com a busca e com a luta pela justiça. Por aí, Darlan. Uau! Quanta informação. Acho interessante que o evangelho é relativamente pequeno, ele traz muita coisa, né? Tem muita coisa por trás de cada evangelho. E uma das coisas que esse evangelho traz, Frei Gilvander, é a questão do rezar, né? Do orar sempre. Aí eu perguntaria de uma forma meio que despretensiosa, né? Como é essa ideia da oração? Qual o sentido da necessidade dessa oração? É sempre o pedir? É sempre o apresentar? Como que essa petição deve acontecer ou pode acontecer? Ótima pergunta, Darlan. Tem muita semelhança entre o que acontecia lá na época de Jesus e ao longo da caminhada dos povos da Bíblia e nós hoje também. Por exemplo, na Bíblia tem o livro dos Salmos, né, 150 salmos, e depois tem um número maior de salmos ainda, de hinos, de oração, fora do livro dos Salmos, né, em outras passagens, né, por exemplo, o livro do Apocalipse tem muitas orações, mas tanto no livro dos Salmos e praticamente em todas as orações bíblicas, por exemplo, no Cântico de Maria, sempre a oração verdadeira e libertadora, ela está associada à justiça. Então, assim, o que Deus quer, o que o salmista começa, o primeiro salmo, né? Feliz a pessoa que busca a Deus e que pratica a justiça. Então, os profetas e as profetisas batem muito nessa tônica, na íntima relação que tem entre o orar constantemente e também o praticar a luta pela justiça. Agora, naquela época, e como hoje também, infelizmente, muitas vezes as pessoas fazem um divórcio, uma separação da vida de oração com a luta e a busca por justiça. E aí reduz muito a dimensão de oração a buscar Deus para resolver os meus problemas pessoais, as minhas carências, para arrumar emprego para o meu filho, para curar a minha mãe, aí fica minha, meu, aí aparece uma cota muito grande de egoísmos em certos tipos de oração. Acontece também, como o nosso irmão Marcelo Barros relembrou no texto dessa semana, né, quer dizer, a oração desvinculada da justiça é idolatria, que você falsifica a imagem de Deus. E aí, nessa semana, dia 15 de outubro, Darlan, nós celebramos o dia de Santa Teresa de Ávila.
E Santa Teresa de Ávila, que é uma das grandes místicas da história da igreja, né, carmelita, Santa Teresa dizia assim, olha, a oração é como a respiração. A gente tem que respirar o tempo todo, dia e noite. Mas oração é mais do que questão de pensar e de falar. A oração é questão de amor, de amar. E aí, Darlan, acho que faz bem a gente recordar, né, por exemplo, entre duas pessoas que se amam, a sintonia amorosa é tão grande que mesmo estando distante, essas pessoas sentem que estão em sintonia, em harmonia, tem uma empatia. A oração é um pouco isso aí, pra gente. Me faz lembrar também, Darlan, quando eu estava fazendo mestrado em hermenêutica bíblica, lá em Roma, na Itália, um belo dia consegui falar com o papai, José Moreira de Souza, que estava morando sozinho lá na roça. Aí eu conversando com ele, falei, papai, estou preocupado que o senhor está morando sozinho aí na roça, e o senhor já tem uns probleminhas de coração e tudo. Aí ele deu uma risada e falou, Gilvander, eu nunca estou sozinho, Deus está sempre comigo. Então é claro, Darlan, que é difícil a gente falar isso em palavra, mas eu intuo que para a gente entender o verdadeiro sentido da oração, coladinha, carne e unha, com a luta pela justiça, a gente precisa colocar em baila também isso, a relação entre as pessoas que se amam e também a paixão pela luta por justiça. E aí, por que que o Evangelho de Lucas faz questão de colocar essa parábola para aprimorar mais o processo de formação dos discípulos e das discípulas, porque ele sente que estava acontecendo essa desvinculação. Muita gente estava falsificando a oração. Por aí. Você concorda, Darlan? Plenamente, quanto aprendizado, eu fico aqui só observando. Como dizer, eu sou pequeno, então eu tenho que ouvir, aprender atento, ver como é que eu posso provocar mais, né, para a gente fazer a roda de conversa acontecer. Giovanni, a gente colocou, o artigo dessa semana tem como título, só existe oração se for baseada na justiça. Eu te perguntaria, a vida de oração, ela precisa estar conectada com a busca dessa justiça também para as pessoas que são injustiçadas? Acho que sem dúvida, Darlan, porque hoje, sob vários aspectos, as opressões, as explorações são tão grandes e brutais que as pessoas estão adoecidas, estão aflitas, estão angustiadas, e aí quanto mais a gente está angustiado, mais a gente se apega a uma tábua de salvação, e aí muita gente reduz a religião a uma autoajuda. Como, por exemplo, quem está doente, às vezes vai com dificuldade de dormir, você vai na farmácia e compra um ansiolítico. Aí você tá, para disfarçar, você lê uma literatura de autoajuda. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é uma maravilha, é uma graça, mas não pode, não deve ser reduzido a uma autoajuda. É claro, como diz a música do Padre Zezinho, orar faz bem, mas aqui nessa parábola, Lucas 18, versículos de 1 a 8, há uma ênfase muito grande, inclusive repete 5 vezes a palavra justiça, dizendo assim, olha, a viúva estava clamando por justiça, o juiz era injusto, e ela perseverou e não arredou o pé até conseguir justiça. Então há uma ênfase muito grande que não podemos, assim, considerar como sensata, como libertadora, uma oração desligada da prática da justiça. Isso ofende a Deus. E ainda mais num terreno de relações sociais que nós estamos hoje, que tem muita gente hoje que está embarcando na canoa furada da teologia, ou melhor dizendo, da ideologia da prosperidade, da teologia da dominação, que desvincula e as pessoas passam a se sentir abençoadas e benditas. Eu estou rezando, estou lá na igreja, estou no culto, estou na celebração, mas no dia a dia a pessoa está participando de relações profundamente egoístas. Se nós vivêssemos numa sociedade estruturalmente justa, solidária socialmente, aí talvez a gente precisaria se preocupar muito. Essa parábola, Darlan, ela está em profunda sintonia
com a mensagem do nosso querido Papa Leão XIV, que lançou agora a exortação de Lectio Ameiti, que mostra assim como é carne e unha o segmento do evangelho e a opção pelos pobres. Quer dizer, a nossa vida de ação por amor a Deus, a gente deve se comprometer na luta por justiça, não apenas justiça legal, mas justiça libertadora das opressões que o povo empobrecido sofre, né? O risco dessa parábola é a gente achar que Jesus comparou Deus com um juiz insensível à injustiça. Não. Deus, ele ama todo mundo. Então a questão principal eu sinto que não é simplesmente a gente orar muito e sempre, mas que tipo de oração, como, que pedir. Então que na nossa oração esteja os clamores dos pobres, das pessoas injustiçadas, que a oração seja como oxigenar a nossa vida para a gente se tornar pessoas mais altruístas, mais amorosas com relação ao próximo, mais cuidadoras com relação à criação, a toda a natureza, mais responsáveis socialmente, que a gente não se feche no mundinho nosso. Eu acho que é um pouco por aí. Às vezes, diante de tanto sofrimento, de tanta injustiça e tantas guerras, as pessoas chegam até a perguntar, falam, uai, mas Deus não existe, não? E eu gosto de lembrar um sábio da Índia que ele diz, Deus não faz nada? Aí que o sábio indiano disse assim, Deus fez e faz você, com sua boca, suas mãos, seu corpo, para ser a presença e a luz divina no mundo. Então essa parábola, ela quer retomar também o sentido mais profundo da oração que está expressa no Pai Nosso, né? É a gente rezar para que venha o reino de Deus, o reinado divino, e não o meu reino de egoísmo, de egocentrismo, de privilégios, de meritocracia, mas um reino onde a dignidade humana e a dignidade de todos os seres vivos de toda a natureza seja respeitada. Pode ser por aí, Darlan? Eu sempre falo aqui do quanto eu fico impressionado que a gente começa a conversar e o tempo voa. Mas só para encerrar essa roda de conversa de hoje, Giovanni, se a gente fosse fazer uma atualização desse evangelho, né? Falando fazendo esse link principalmente da oração e da luta por justiça, como que ficaria? Ô Darlan, para ser muito direto, eu dizia, essa semana eu fiquei estarrecido quando fiquei sabendo que uma igreja pentecostal, aqui em Belo Horizonte, entrou com pedido no Banco Central para criar um banco, né? Falei, gente, igreja criando banco? E já está também configurado por aí, Darlan, muitas pessoas se referem a muitas igrejas dizendo assim, com o seguinte slogan, pequenas igrejas, grandes negócios. E depois também, nós estamos numa realidade que a gente vê assim, o peso da religiosidade e da fé das pessoas no destino, no resultado das eleições. Tem muitos políticos, sejam católicos, ou evangélicos, ou pentecostais, que usam e abusam do nome de Deus, que fazem, em vez de estar aos finais de semana junto com os povos nas periferias, nos acampamentos, assentamentos, no meio dos indígenas e tal, eles estão nas igrejas lá louvando, rezando e tudo e tal. Aí depois as pessoas falam, não, eu vou votar nesse camarada porque ele é tão religioso, ele reza tanto, ele ora tanto, ele é uma pessoa de fé. Mas depois você vai ver que lá no Congresso Nacional, por exemplo, eles montam a bancada da Bíblia, que está juntinha com a bancada da bala, do armamentismo, e a bancada do boi e dos ricaços. Por exemplo, votam PEC da blindagem, que é PEC da bandidagem, votam para que os ricaços não paguem um pouquinho dos bilhões que eles ganham. Então, acho que atualizando essa parábola de Lucas 18, de 1 a 8, Darlan, acho que podemos dizer assim, orar é uma maravilha, é uma beleza, mas a oração precisa ser carne e unha, com o compromisso da causa dos pobres, para a gente seguir construindo uma sociedade justa economicamente, solidária socialmente,
ecologicamente sustentável, responsável também com as próximas gerações, para que a comunidade seja um lugar bom de se viver. Mas essa parábola, ela é um chute na canela, ela puxa o tapete daqueles que são lobos, mas em peles de cordeiro, e aí diz, não, esse tipo de oração só é idolatria, você está sendo falso. Então, Giovanda, eu penso que a nossa oração não pode deixar o prato do irmão vazio, né? Exato. E por isso que você está aí na missão na Amazônia, né, meu irmão? Com certeza. Essa semana aqui, juntamente com comunidades indígenas, garantindo direitos e levando emancipação política e social, garantia de direitos para esse povo. Então, que todo povo tenha acesso a direitos, a evolução, a melhoria dos seus povos, das suas comunidades. É isso, irmão. Lembrar, Darlan, que lá no livro do profeta Isaías, né, que é um texto muito utilizado na época do Quaresma, Isaías 58, olha, o verdadeiro jejum e a verdadeira oração que o Deus da vida quer e lhe agrada é a prática da justiça e do direito. Que beleza, né? Que maravilha. Giovana, meu irmão, eu te agradeço, muito obrigado aí por hoje, né? Mas a gente vai ainda viver muitos outros momentos aqui de roda de conversa, e agradecemos também a você que nos acompanha semanalmente, você que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria ter pessoas novas e as de sempre aqui também. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana. Tchau, tchau. Um abração aí. Quem gostou, compartilhe, né, Darlan? Melhor coisa. Abraço. Um abraço, tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos